Eu sempre disse a mim mesmo que, ainda que todos os meus familiares não condenassem explicitamente os ataques da imprensa, isso não significava que compactuavam com eles. Mas agora me perguntava: isso é verdade? Como é que eu sei, se nunca dizem nada? Se não éramos capazes de defender uns aos outros, de dar todo o apoio possível ao nosso mais novo membro, nosso primeiro membro birracial, então, o que éramos de fato? Isso era uma monarquia constitucional de verdade? Isso era uma família de verdade? Um defender o outro não é a primeira regra de toda família? Nem sempre. E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Esse vídeo vai ser longo, então pega aí uma água, um café, alguma coisa e se prepara, porque hoje a gente vai falar sobre fofocas da realeza. Isso mesmo, como vocês já viram aí no título, eu li, depois de muita luta, o livro de memórias do Príncipe Harry, que se chama O Que Sobra. Ele saiu recentemente. Faz um tempinho que eu fiz aqui no canal um vídeo sobre o livro de memórias de Anne McCurdy, que foi um dos melhores livros que eu li aí ano passado e na vida também. E aí eu percebi que vocês gostaram muito desse estilo de vídeo, que é basicamente quando eu leio um livro e conto bastante sobre ele, no caso um livro de não ficção. E eu vi que esse livro aqui do Harry era um livro que muitas pessoas estavam com curiosidade de ler, mas muita gente também estava morrendo de preguiça, porque é um livro de 500 páginas. Tem mais de 500 páginas, na verdade. Então eu vim aqui nada mais nada menos para o serviço de vocês e eu li o livro. Eu li essas 500 páginas para contar para vocês aqui as partes mais interessantes e as partes mais importantes e obviamente também dizer o que é que eu achei do livro. Mas aí vou deixar vocês decidirem se vale a pena ler ou não esse livro depois do que eu falar por aqui. O título desse vídeo foi inspirado no vídeo da Anne Carley, que é uma youtuber que eu acompanho e gosto muito, e ela já faz esse tipo de vídeo há um tempinho. Ela já fez de diversos livros de não ficção, principalmente livros de memórias de famosos, que é basicamente esse título de Eu li para que você não precisasse ler. Então vou deixar o link na descrição do vídeo que ela fez também sobre esse livro. Eu ainda não vi o vídeo dela porque eu queria fazer o meu primeiro pra não me deixar influenciar. Depois que eu fizer o meu vídeo é que eu vou ver o dela, mas eu espero muito que vocês gostem. Por favor, deixem um like aí no vídeo, porque pra compensar eu ter passado essas 500 páginas lendo isso aqui. Claro, se você quiser comprar o livro, lembre que eu tenho um link que dá R$19,90 de cashback em qualquer livro na Amazon. Então esse livro, que tá até um pouco carinho aí, você pode comprar ele e ter R$19,90 do seu dinheiro de volta utilizando a Amélios, caso você nunca tenha utilizado. É só utilizar o primeiro link na descrição e funciona pra qualquer livro vendido e entregue pela Amazon. R$19,90 de cashback em qualquer livro que você for comprar. Uma coisa que eu queria deixar claro sobre esse vídeo também é que todas as informações que eu vou repassar aqui foram tiradas diretamente do livro. Então não vou usar outras fontes de informação, porque o objetivo do vídeo não é fazer um grande apanhado sobre a realeza e sobre a família real e sobre esse caso em si. É basicamente para falar sobre o livro de memórias do Harry. Então, caso vocês já tenham visto em algum outro lugar, alguma outra fonte, alguma informação que eu passe aqui, vocês tenham visto de uma forma diferente, eu tô repassando o que o Harry falou. O resto eu já não me responsabilizo. O objetivo aqui não é eu falar sobre a realeza num todo, trazendo diversas fontes, porque eu não sou nenhum especialista sobre isso e muito menos quero ser, porque eu tenho mais o que fazer da minha vida do que ficar estudando sobre esse povo. Eu só queria falar isso mesmo pra vocês não se confundirem aí com o tema do vídeo. Enfim, vamos começar. O livro ele é dividido em 3 partes. E uma coisa que eu achei interessante, que eu já queria deixar claro aí pra vocês, é que o livro ele tem um prólogo situado no enterro do marido da rainha, né, falecida, e o epílogo do livro é a notícia da morte da rainha Elizabeth, no caso. Então achei interessante essa jogada de como começou e como terminou. Mas a parte de contexto, caso você não saiba direito, nesse livro Harry promete que ele vai contar o motivo dele e da esposa dele, a Meghan, terem fugido basicamente do palácio e terem abandonado a vida da realeza por temerem pela integridade física e psicológica da saúde deles. Então ele vai basicamente explicar nas palavras dele, depois de tantos boatos e tantos motivos do que podem ter rolado a par disso tudo, e obviamente ter sido uma coisa que muitas pessoas já falaram sobre, muitas pessoas já deram várias versões. Ele promete que ele vai contar aqui o motivo disso tudo. Inclusive no começo ele já chega falando que ele encontrou o pai e o irmão, né, o William, falando que não sabem direito por que eles fugiram, por que eles foram embora, e ele fica te perguntando: será mesmo que você não sabe? Então esse livro meio que eu vou te contar. Só que aí, antes dele contar pra gente, a gente vai ter, obviamente, por ser um livro de memórias dele, falando sobre coisas da vida dele. Então a primeira parte do livro se chama A Noite que Me Protege. E é basicamente um grande compilado da infância do Harry. Ele já começa falando como ele sempre cresceu acostumado a ser tratado como reserva. Então o Willy, que é o irmão dele aqui, que é o príncipe William, que ele se refere a ele como Willy no livro inteiro, ele era o herdeiro principal e ele era o reserva. Então ele meio que nasceu pra ter um step ali, pra caso alguma coisa acontecesse com o irmão dele, ele está ali pra cumprir o papel. Ele fala até assim, ó: esses termos em volta e meia eram usados por papai, mamãe e vovô, e até pela vovó: o herdeiro e o reserva. Eu era a sombra, o apoio, o plano B. Fui posto no mundo para o caso de alguma coisa acontecer com Willy. Era convocado a oferecer respaldo, distração, diversão e, se necessário, uma peça reserva. Um rim, talvez, uma transfusão de sangue, um pouco da medula óssea. Isso tudo me foi esclarecido desde o começo da jornada da vida e depois
depois era sempre reforçado. Então, isso é uma questão grande pro Harry ao longo do livro, porque meio que ele sempre cresceu com essa pressão e ao mesmo tempo esse sentimento de que ele não era tão necessário assim. Então ele sempre teve essas questões das crises existenciais com ele mesmo. E aí a gente tem já o primeiro momento de impacto assim do livro, o momento que ele descobre que a mãe dele faleceu, né? Que a Diana sofreu um acidente, perseguida pelos paparazzis, e ela veio a falecer. Isso também é uma grande questão no livro, porque o Harry ele se coloca muito em negação sobre tudo isso. Ele simplesmente não aceita que a mãe dele faleceu. Na cabeça dele, ele realmente acredita que ela simplesmente fugiu e forjou essa morte aí pra desaparecer, porque ele sabia que ela não tava mais aguentando essa perseguição dos paparazzi, da imprensa. Então essa primeira parte do livro é meio que um momento inteiro dele tentando aceitar essa perda da mãe e ele tentando lidar com isso. Então ele sempre fala sobre ela como se ela ainda estivesse viva. Então ele passou a infância dele meio que se convencendo de que a Diana ainda estava viva e de que ela em algum momento ia reaparecer e que ela estava só esperando as coisas se assentarem pra chamar ele e o irmão dele pra viverem com ela, longe dos holofotes, longe da realeza. E ele acredita fielmente nisso porque ele se recusa a acreditar que a mãe dele faleceu. E aí ele vai contar sobre essa infância dele, sobre como foi, além do fato dele tá tentando aceitar, mas ao mesmo tempo se recusando de que a mãe dele tinha falecido, e de se convencer disso, ele vai contar sobre outras coisas, como por exemplo, ele ter ido estudar numa escola militar, e essa escola preparatória que era super difícil, como foi a realidade dele sendo uma criança, bem diferente das outras, sempre tendo que estar acompanhado por guarda-costas e por sempre as pessoas tratarem ele de maneira diferente, e essa coisa dele sempre ter aquele desejo no fundo de ele queria ser só uma criança normal, mas ele não podia, por ele fazer parte da família real. Interessante que desde criança, desde a adolescência, o próprio Harry e as pessoas ao redor dele já começavam a achar que ele talvez fosse um menino meio problemático, e ele era considerado o rebelde, e porque ele não seguia muito as normas, ele se metia muito em confusões. Ele até fala que ele fez alguns amigos, que não foi fácil pra ele, porque ele precisava de pessoas que não zoassem ele por ser da realeza, e ele não queria que esse assunto nem sequer fosse mencionado, e ele queria ser tratado como uma pessoa normal. Ele arrumou esses amigos que eles eram muito desobedientes, que quebravam muitas regras, e ele fala até assim, ó: como um robô, eu aceitava todos os cigarros que me ofereciam, e no mesmo estilo automático, impensado, em pouco tempo passei a maconha. Então também vai ter um momento da vida que ele vai começar a ser questionado, e principalmente essa coisa da imprensa sempre publicando coisas sobre ele, que ele era o rebelde, que ele fumava maconha, e depois vai passar a falar sobre ele utilizar drogas mais pesadas também. E apesar dele já ter utilizado, a maioria dessas notícias que eram ditas pela imprensa eram notícias falsas. Isso é uma grande questão do livro. Eu acho que o grande vilão desse livro, apesar de ser um livro de não ficção, seria a imprensa. E aí tem um exemplo bem no início do livro que é assim, ó: eles botaram uma notícia na primeira capa e era assim, ó: Harry sofre um acidente. E aí ele tinha quebrado o osso do polegar jogando rugby, nada demais. Mas o jornal resolveu inventar que eu estava respirando por aparelhos. Aí ele fala assim, ó: minha existência era uma diversão para esse pessoal. Para eles, eu não era um ser humano. Não era um menino de 14 anos escapando por um triz do fracasso. Era um personagem de desenho animado. Uma marionete a ser manipulada e zombada. E daí, se a diversão deles tornava meus dias já difíceis ainda mais difíceis? Me transformava em alvo das chacotas dos meus colegas. Para não falar do mundo de modo geral. E daí, se estavam torturando uma criança? Tudo se justificava, porque eu era membro da realeza. E na cabeça deles, um membro da realeza não era uma pessoa. Séculos atrás, homens e mulheres da realeza eram considerados divinos. Agora, eram insetos. Que divertido arrancar suas asas. E outra coisa também, um tópicozão, um aspas. Eu percebi lendo esse livro que o Harry, ele é muito exagerado e muito dramático em tudo que ele fala. Então eu percebo que ele sempre faz essas alegorias e essas metáforas que são bem dramáticas e bem, assim, hiperbólicas, sabe? E apesar de eu entender que tudo era muito difícil e tiveram momentos também da vida dele que foi uma vida difícil pra caramba, porque essas pessoas realmente eram insuportáveis e fizeram da vida dele e da esposa dele um inferno. E desde criança ele já foi lidando com isso, desde o momento que ele perdeu a mãe, ele não tinha essa questão da intimidade. Como ele fala que ele era apenas um menino de 14 anos e já inventavam mentiras sobre ele na mídia. Mas mesmo assim, isso é um tópico que eu queria deixar claro. E aí outro tópico importante também, que vai ser interessante lá pra frente, com relação ao Willy. Quando eles foram pra essa escola, o William já estudava lá. E o William simplesmente pediu pro Harry pra ele fingir que não conhecia ele. E disse, ó, aqui você finge que a gente não se conhece, aqui eu não quero ser seu irmão. Você, por favor, não fala comigo na escola. Eu fiquei, caralho, pavor de irmão. E tipo assim, isso foi uma coisa também que mexeu muito com o Harry, porque ele queria esse suporte do irmão mais velho, mas ele não tinha. Lendo esse livro, eu percebi o quanto a infância e a vida dessas pessoas que fazem parte da realeza é diferente da gente, e a gente não tem noção das coisas que eles fazem, galera. Ele ia brincar com os amigos dele que eles tinham, e eles simplesmente achavam as brincadeiras que tinham fáceis demais e bestas demais. Então eles começavam a disparar fogos de artifícios uns contra os outros. Eles construíam lançadores de foguete com tubos de bolas de golfe, e depois eles começaram a usar armas de pressão a queima-roupa. Teve uma vez até que um deles sugeriu pro Harry ir pra bem longe, dirigindo num carro,
e eles iam atirar nele com uma escopeta. E eles realmente fizeram isso. São umas brincadeiras assim bem saudáveis que essa galera mais rica da realeza brincava, gente. E tem outras paradas que eu já achei muito bizarras, como por exemplo, na primeira vez que ele matou algo, a babá dele falou assim: muito bem, querido. Aí ela pegou, mergulhou os dedos dele no cadáver do coelho que ele tinha acabado de caçar, lambuzou os dedos dele de sangue e ungiu ternamente a testa, as bochechas e o nariz dele. E disse com a voz rouca: você foi iniciado. Galera, isso parece uma coisa de seita. Tipo, não parece, sei lá, uma cena de um filme da 24, não parece uma coisa real. Mas ao mesmo tempo que eu não duvido, porque esse povo da família real, ele tem cara de que faz essas coisas estranhas. Depois ele teve a iniciação real dele, que ele foi caçar um cervo, e aí ele teve todo o momento de meio que esquartejar o cervo, tirar os órgãos e fazer todo o processo ali de caça. E era tipo um hobby pra eles, era uma coisa importante que todo mundo tinha que passar em algum momento. E uma coisa que é muito reforçada nessa primeira parte do livro é a relação com a mãe dele. Eu diria que essa primeira parte, apesar de ser sobre a infância e a adolescência dele, desde cedo tendo que lidar com os paparazzi, com a mídia, com essa parte mais dele sendo um adolescente, meio que sendo considerado rebelde, é também muito sobre isso da mãe. Porque ele nunca meio que se deixou vivenciar o luto. Ele simplesmente não aceitava, ele não chorava, não tinha realmente sofrido pela perda da mãe, porque ele não aceitava que ela tinha morrido. Então, pra ele não se deixou sentir luto, porque na cabeça dele não tinha pelo que sentir luto. E ele demora muito mesmo pra conseguir superar isso. É já lá no futuro que ele vai ter um contato com o terapeuta, e vai aparecer isso no livro também, bem lá na frente, que ele vai meio que começar a aceitar isso de fato. Então, é um processo que demorou muito tempo, e que foi uma coisa que afetou profundamente a vida dele em diversos aspectos também. Assim, tem diversas cenas nesse livro que falam como a imprensa era escrota, como era normalizado inventar mentiras sobre a família real. E tem várias que eu poderia citar pra vocês, mas teve uma que eu fiquei chocado com o nível, assim, dessa primeira parte, que tinha saído uma matéria que o título da primeira página era O Vergonhoso Vício de Harry. Foi em 2002 isso. A matéria caluniava ele como um usuário de drogas habitual e afirmava que ele tinha sido internado recentemente numa clínica de reabilitação. A editora até pusera fotos dele visitando uma clínica de reabilitação, só que no caso ele tinha visitado essa clínica de reabilitação como parte das atividades rotineiras dele, que era fazer obras de caridade, né? Eles pegaram essas imagens, mudaram o contexto e simplesmente as pessoas acreditavam. Era muito fácil para as pessoas serem enganadas. Elas simplesmente parece que não só queriam, mas tudo que a mídia dizia sobre a família real, principalmente sobre o Harry aqui, né, que é o que a gente tem mais contato, elas acreditavam muito fácil. Então é bizarro. Imagina você, tipo... Assim, eu não tô dizendo que a vida do Harry era difícil comparada a outras pessoas, porque, querendo ou não, ele continua sendo um príncipe. Mas vamos lá. Se colocando aqui no lugar dele por 10 segundos. Pô, você tá fazendo uma atividade de caridade numa clínica de reabilitação. Aí vão e postam uma foto sua na clínica de reabilitação, dizendo que você, na verdade, estava lá pra ser internado. E todo mundo acredita e compra essa ideia. E aí também nessa parte do livro ele vai falar muito sobre diversos relacionamentos que ele teve com mulheres e como esses relacionamentos falharam sempre por causa da imprensa e dos paparazzis. Porque sempre que ele começava a se relacionar com uma menina, tipo, podia ser até só... Eles estavam se conhecendo. Assim que a mídia descobria sobre isso, eles já iam investigar a vida todinha dessa mulher, investigava a vida dela, a vida da família dela, começava a perseguir ela. Elas eram literalmente perseguidas por paparazzi constantemente, eram estampadas em todas as notícias e elas não aguentavam essa vida, porque é insuportável isso, e elas não conseguiam manter esse relacionamento pra frente, porque elas não queriam isso pra vida delas. Então sempre que o Harry tava começando a gostar de alguém, a imprensa fazia isso, e essas mulheres não queriam mais contato com ele, porque elas não aguentavam essa pressão toda e essa perseguição pela parte da imprensa. E aí tem uma parte muito importante nessa parte 1, que eu diria que foi uma das primeiras polêmicas, assim, que é impossível defender o Harry. Só pra contextualizar aqui vocês, ele tinha uma festa fantasia pra ir, e era basicamente uma festa fantasia que eles tinham ir com uma fantasia ridícula. E ele simplesmente escolheu uma fantasia de soldado nazista, e ele foi vestido de soldado nazista pra essa festa fantasia. Vazaram inúmeras fotos dele com essa fantasia, e obviamente a imprensa caiu matando, com toda razão nesse caso, em cima dele. E tipo assim, ele não era uma criança quando isso aconteceu. Então, apesar de, tipo, ele fala que ele teve uma atitude imatura, que ele não pensou direito nas atitudes dele, ele até fala que ele não tinha conhecimento suficiente sobre a questão da Segunda Guerra e dos campos de concentração e sobre tudo que envolveu esse partido, a ponto dele saber o quanto seria escroto mesmo ele usar essa fantasia. É tipo assim, eu acho meio pai essa desculpa dele, porque, porra, o cara é super rico. O cara é literalmente um príncipe que tem acesso às melhores instituições, a melhor educação possível, e depois vir com uma dessa e dizer que ele não era instruído o suficiente pra saber disso, que foi um erro. Mas, tipo assim, no livro, pelo menos, ele não tenta justificar. Ele só fala que ele cometeu um erro, que ele foi muito burro e pediu desculpa, tentou se retratar de como podia. E até mais lá na frente ele fala sobre o momento que ele visitou campos de concentração, porque foi uma coisa que ele se culpou por muito tempo. Inclusive, foi uma coisa que as pessoas também não deixavam de falar sobre, porque, né, foi uma atitude muito escrota e uma coisa que viralizou e foi muito falada por muito tempo. Então, foi um dos momentos que eu fiquei assim, mas, meu Deus, caramba, velho, como pode uma pessoa fazer isso? Não tinha literalmente como defender. Eu só ali fiquei,
fiquei, caralho, Harry, quase larguei o livro, porque eu fiquei irritado. Tem uma parte também no final que ele meio que tem acesso aos arquivos do acidente que envolveu a princesa Diana, né? Ele vê as fotos que foram tiradas do acidente e ele fica muito triste justamente porque ele fala assim, ó: havia luzes, auras, quase auréolas, em volta dela. Que estranho. A cor das luzes era a mesma do seu cabelo, dourada. Eu não sabia que eram as luzes. Não conseguia imaginar, embora me viessem as mais diversas explicações sobrenaturais. Quando eu entendi a verdadeira origem delas, senti uma contração no estômago. Flashes. Eram flashes, e dentro de alguns flashes haviam rostos fantasmagóricos, rostos pela metade, reflexos de paparazzi e refrações de paparazzi em todas as superfícies metálicas lisas e em todos os vidros do carro. Aqueles homens que a perseguiram nem por um instante pararam de fotografá-la, enquanto ela jazia entre os assentos, inconsciente ou semi-inconsciente, e no seu frenesi às vezes fotografavam sem querer uns aos outros. Tinham me dito que mamãe fora perseguida por paparazzi, caçando-a como uma matilha de cães selvagens, mas nunca me atrevi a imaginar que, como cães selvagens, eles também tinham se banqueteado com seu corpo indefeso. Até então, nunca soubera que a última coisa que mamãe viu nesta terra foi uma lâmpada de flash. E essa foi uma das partes que eu achei mais pesadas do livro, porque, independente de qualquer coisa, deve ter sido horrível pra ele ver isso. E é muito merda parar pra pensar o quanto essas pessoas foram danosas pra a vida deles, no caso, e tanto da Diana quanto do Harry aqui, depois de muitas coisas que a gente vai presenciar ao longo do livro, as descrições de coisas que vão acontecer com ele e com a Meghan. É bizarro, de verdade. Apesar de eu ser uma pessoa totalmente crítica à ideia só de família real e da monarquia ainda existir no mundo, eu de maneira nenhuma concordo com a atitude dessas pessoas que perseguem mesmo, agem como urubus em cima dos outros, e isso é muito, muito ruim, de verdade, é horrível e péssimo. E aí a gente chega na parte 2 do livro, que é ferido, mas sem se curvar. Essa parte 2 eu confesso pra vocês que foi a mais difícil pra mim de ler, porque é muito chato. Apesar de terem coisas em sempre envolver e reforçar essa questão dos paparazzi, da imprensa infernizando ele, e dele sendo um jovem problemático e ficando mais adulto e conhecendo mulheres e eles indo perseguir essas mulheres, e esse rolê todo, tem muitas partes dessa parte 2 que é só do Harry na guerra, e quando ele entra pro exército ele vai lutar na guerra, e descrições bizarras, tipo assim, eu não sei o que é que o Harry tinha na cabeça quando ele escreveu esse livro, mas porque eu não gostei de muitos momentos assim, indo mais pra parte da construção do livro em si, não das histórias das fofocas mesmo reais. O livro é muito descritivo, tipo assim, ele perde muito, muito tempo com descrições de cenários, descrições de coisas que eu particularmente não tô nem aí. Mas eu entendo que o livro de memórias é dele, ele pode construir ele da maneira que quer, mas eu como leitor achei muito cansativo em diversos momentos, porque ele perdia muito tempo descrevendo coisas e cenários que eu não tava nem aí e que eu não queria saber sobre. Inclusive, no final do livro, é que ele vai realmente chegar no tópico que é o porquê dele e da Meghan terem desistido da realeza e terem fugido do palácio. Só que isso ele faz em mais ou menos 100 páginas. Então, se realmente fosse para o conteúdo que as pessoas, a maioria pelo menos delas, vão buscando ler esse livro, daria pra ser resumido em 100 páginas. Mas ele foca bastante em outros momentos da vida dele, o que eu entendo porque é um livro de memórias dele, mas eu, como leitor, achei muito chato. Então, essa parte 2 pra mim do livro foi a mais difícil de passar, porque parecia que eu li ali e não saía do lugar. Ele até fala nessa parte 2 que os paparazzis tiveram um momento que eles começaram a, tipo, tentar agredir ele com as câmeras pra tentar provocar alguma reação negativa nele, pra ver se ele reagia de alguma forma, e aí eles iam ter uma notícia melhor, dizendo que ele era um príncipe agressivo, então começavam a esbarrar nele com força com as câmeras. Pra falar brevemente sobre essa parte dele na guerra, é uma coisa que meio que me irrita um pouco, porque meio que ele escolheu estar lá. Então é muito foda parar pra pensar que existem pessoas que não têm opção a não ser ir lutar na guerra e arriscar a vida dela, às vezes por uma causa que elas nem acreditam. Enquanto o Harry, ele meio que foi por conta própria e por escolha, porque ele queria dar um sentido pra vida dele, porque ele não queria mais só ser um membro da realeza, ficar tomando coquetéis e ter a vida fácil que ele tinha. Então meio que ele foi atrás de problemas. Então é meio que por isso que nessa parte 2, apesar dele passar por diversas situações assim, nossa, que difíceis, eu não consigo ter a mesma empatia que eu teria como, por exemplo, se fosse um soldado que foi obrigado a ir pra guerra, que foi meio que obrigado a se alistar, ou por questões financeiras, ou por questões assim, de obrigações mesmo, e regras do próprio país, como eu teria pelo Harry, porque, tipo assim, apesar de ele passar por diversas coisas difíceis, com esses momentos de lutar na guerra, ele meio que foi por opção, inclusive é meio paia, porque ele vai pra guerra, mas por ele ser o príncipe, ele não pode, por exemplo, lutar nas linhas de frente, né, realmente, na guerra e na parte mais perigosa. Então, apesar dele estar ali em zona de perigo, por ele ser um príncipe, e sempre ter a questão de quando as pessoas descobrem que ele tá ali e tentarem de alguma forma chegar até ele, pra matar ele ou sequestrar ele, ele ficava tipo no rádio, ou sendo piloto, que tem uma parte depois que ele vira piloto, que ele é afastado e aí depois ele volta pro exército como piloto, então ele meio que fica em posições mais confortáveis, e é por isso que essa parte me irritou um pouco também, não só porque eu não tava muito interessado em saber sobre isso, mas porque era tipo assim, nossa, estou sofrendo muito, mas foi uma coisa que eu quis, meio que minha vida é tão fácil que eu vou procurar algo pra deixar ela difícil, então pra mim foi a sensação que eu tive. E aí nessa parte 2 tem uma cena, pra vocês não dizerem que ela é totalmente esquecida, tem a cena que talvez vocês tenham ouvido na internet, ela se propagar por aí, principalmente no formato de áudio, que é a famigerada cena que, contexto primeiramente, ele foi pro Polo Norte
E aí meio que o órgão genital dele, o pênis dele no caso, ficou congelado. E ele tava sentindo uma coisa muito estranha no pênis, ele não tava sabendo como lidar com aquilo e como resolver, porque ele tava com muito medo de ter dado um problema sério ali no órgão genital dele. E aí ele falou com uma amiga dela e ela falou pra ele aplicar um creme que se chama o creme Elizabeth Arden. E aí ele fala assim: minha mãe usava isso nos lábios, você quer que eu esfregue no meu pau? E aí ela responde: funciona, Harry, confia em mim. E ele fala assim: encontrei um pote e no momento que abri, o cheiro me transportou no tempo. Foi como se minha mãe estivesse bem ali no quarto. Então, peguei um pouquinho e apliquei lá embaixo. Galera, eu não preciso falar o que eu senti lendo isso, né? Eu achei extremamente estranho. Mas enfim, essa cena acontece na parte 2 do livro. Pra não dizer que ela é totalmente desmemorável. Mas até isso eu fiquei tipo, caramba, Harry, tu podia muito ter guardado essa informação pra ti. Literalmente, ninguém precisava saber que tu tava ali no teu momento de passar um creme na tua parte íntima e tu lembrou da tua mãe. Então, assim, achei meio esquisito, estranho. Mas tudo bem. Nesse capítulo também ele vai falar sobre quantas pessoas ele matou, no caso, né? Nessa questão da guerra. Sobre essa questão das mortes que ele tem nas costas. Ele vai fazer uma grande discussão sobre isso. Essa parte 2 ele discute bastante sobre essas experiências que ele teve nas guerras, nas missões que ele foi no exército e como isso mudou ele como pessoa e nas experiências, nas pessoas que ele conheceu, nos trabalhos de caridade. É a parte mais assim, motivacional, eu diria até do livro, que ele vai falar muito sobre essa questão de esperança e de privilégios que ele tem, blá blá blá. Só que eu particularmente achei muito chato. Tiveram vários momentos que parecia que não acabava nunca e eu só queria que passasse. E aí a gente entra na parte 3 do livro, que pra mim foi a parte que eu mais gostei. Que se eu pudesse, talvez eu teria lido só ela. Que a parte 3 se chama Capitã da Minha Alma. E aí ele vai contar como ele conheceu a Meghan. Pra quem não sabe, a Meghan ela é uma atriz muito famosa que fazia a série Suits. E aí ele vai contar como eles se conheceram e tudo mais. É super fofo a forma que eles se conheceram, como eles tiveram essa conexão instantânea, blá blá blá. Até que tudo começa a desandar, obviamente por causa de quê? Da imprensa. E dessa vez, apesar de a gente já ter visto ao longo do livro e saber que a imprensa não deixava nenhuma namorada dele ou nenhum interesse amoroso do Harry em paz, a gente tem um tópico especial sobre isso aqui. Porque os motivos principais que fizeram a imprensa perseguir e fazer mais da vida deles um inferno ainda foi que não era, segundo eles, o perfil ideal para namorar o príncipe da Inglaterra, porque ela não tinha os modos, ela não tinha a classe e ela não era o perfil, no caso. Tem diversos momentos desse livro que é bizarro, gente. Tipo assim, se a gente parar pra pensar e analisar a monarquia e a realeza existir ainda, é bizarro. Tipo, tem uns momentos que, tipo, a Meghan vai conhecer a rainha, né, a rainha Elizabeth pela primeira vez, e ele fala assim: você está prestes a conhecer a rainha. Aí ela fala: eu sei, mas é sua avó. Tipo, a Meghan super, tipo, calma, ela é sua avó. E ele fala: mas é a rainha. E aí tem todo um esquema, uma cerimônia e regras de etiqueta que ela tem que seguir pra cumprimentar a rainha. E fala: quando for apresentada a rainha, é vossa majestade. Depois disso, é simplesmente senhora. Não esquece, rima com amora. Mas faça o que fizer, jamais a interrompa. Cara, é tipo assim, as pessoas têm que prestar um respeito bizarro e tratar essas pessoas, a rainha e o filho da rainha também, o Charles, como se eles fossem divindades por motivo nenhum. Simplesmente porque a construção do universo, historicamente falando, é tudo uma merda. E são pessoas que construíram esse império escravizando diversas outras. E todo mundo sabe, né, como se criou a monarquia. E me irrita muito profundamente isso existir até hoje. Meio que ser obrigado para as pessoas que fazem parte desses círculos prestar esse respeito. E tratar essas pessoas como se elas fossem superiores. E sempre que eu li essas partes eu ficava extremamente irritado. Aí tem a parte também que ela vai conhecer o pai do Harry, né, o Charles, e aí fala assim, ó: seu cabelo estava solto, porque sugeri que o usasse dessa forma. Papai aprecia mulheres com cabelo solto. Vovó também. Meg se maquiar apenas levemente, também por minha sugestão. Papai não aprovava mulheres que carregavam demais na maquiagem. Aí, quando ela fosse cumprimentar, o Charles era apenas uma reverência, dizer Vossa Alteza Real ou Senhor. Talvez um beijo em cada bochecha, se ele se curvar, caso contrário, um aperto de mão. Galera, que saco deve ser você namorar uma pessoa e você for conhecer o pai dela, a avó dessa pessoa, e ter que se inclinar, fazer reverência, blá blá blá, simplesmente porque, historicamente falando, eles são da realeza. Que realeza é essa? Me irrita profundamente. Eu acho a Meghan uma guerreira. E isso realmente é o de menos, essas questões das cerimônias e dessas regras de etiqueta que elas tinham que seguir pra quando entra a parte da imprensa, né? Que foi quando o relacionamento deles veio a público. Foi mais ou menos em novembro de 2016 que tudo começou a dar errado. Aí ele fala assim, ó: eu me preparara para a loucura de costume, as difamações de sempre, mas não previ esse nível de mentiras desenfreadas. Acima de tudo, não me preparara para o racismo. Tanto o racismo disfarçado quanto o racismo escancarado, vulgar e direto. E aí ele vai falando vários jornais e as matérias que eles publicaram. Por exemplo, na manchete do Daily Mail tinha: a namorada do Harry é quase saída direto do gueto de Campton. Tinha outra também que era assim: Harry vai se casar com a realeza gangster. Do nada também no jornal publicaram, por exemplo, que em Compton aconteceram 47 crimes só na última semana. Não fazia diferença que Meg nunca tinha vivido em Compton, nem sequer perto. Mesmo que vivesse em Compton, anos atrás ou atualmente. E daí? O que importa quantos crimes eram cometidos
metidos em Compton ou onde quer que fosse. Tipo assim, as matérias e os jornais faziam de tudo pra demonizar a Meghan e trazer o passado dela à tona. Teve até um momento que eles fizeram uma grande matéria se o Harry tava ou não legalmente apto a se casar com uma pessoa divorciada. Sendo que aí o próprio Harry fala aqui, ó, não fazia diferença que meu pai era divorciado e estivesse casado atualmente com uma divorciada, e nem que a tia dele, a princesa Anne, fosse uma divorciada que se casara de novo. Aí ele fala que os jornais colocaram detetives particulares atrás de Meg e de todo mundo em seu círculo, em sua vida, e até mesmo de pessoas que ela não tinha mais contato. E aí é muito bizarro, porque tudo isso acontecendo, esse inferno acontecendo, a imprensa britânica perseguindo ela, fazendo da vida dela um inferno, e o palácio falava o quê? Que eles precisavam se manter em silêncio, que eles não podiam dar nenhum tipo de resposta, que não havia nada a ser feito a não ser esperar. E aí teve uma outra jornalista que foi lá e fez um artigo falando que a reação branda dos britânicos a essa explosão de racismo seria de esperar, uma vez que eram os herdeiros de colonizadores racistas. Aí ela fala assim, mas verdadeiramente imperdoável era o silêncio do Harry. E aí, depois disso, ele ficou tipo, calma, agora eu preciso me dar um pronunciamento. E tipo, eu entendo que ele sempre vem com essa de tipo, ele era muito manipulado pela família dele, mas ao mesmo tempo me dá raiva de alguns momentos, porque tipo, cara, tu precisou que uma mulher fizesse um artigo pra tu poder tomar a decisão de defender a mulher que tu ama publicamente. Eu sei que ele tinha que cumprir várias regras e que realmente depois a gente vai ver que não era fácil lidar com a família real, e principalmente quando eles decidiam uma coisa, mas mesmo assim me irritou. É isso, ponto. Irritou e acabou. E aí, quando ele fez a declaração pública defendendo a Meg, o massacre continuou, só que, plot twist, o massacre dessa vez era por parte da própria família dele. O pai dele, o Charles, e o William ficaram furiosos. Brigaram com o Harry e disseram que a declaração dele passava uma imagem negativa da família real, já que os mesmos nunca tinham ido a público para defender as suas esposas. Ou seja, como eles foram os covardes que não tiveram coragem de defender as esposas dele da imprensa, como o Harry fez isso, ele estava passando uma imagem negativa deles. Olha só, galera, que galera legal. Esses reis e rainhas que são idolatrados aí. E aí tem diversos momentos também que descrevem cenas horríveis que a Meg foi passando. Obviamente, como é um livro de memórias do Harry, talvez se a gente tivesse um livro de memórias da Meghan, a gente ia ter mais informações sobre isso. Mas aí tem diversos momentos que, tipo assim, quando não eram paparazzis, eram pessoas comuns. Que ela ia, tipo, no supermercado, pessoas começavam a tirar foto dela loucamente e era uma montanha de pessoas tirando foto dela. Isso deixava ela extremamente desconfortável. Também teve momentos dela ser perseguida por paparazzis, assim como a Diana era perseguida por paparazzis e ela ficava extremamente nervosa. Ela ia falar com os policiais e os policiais falavam o quê? Que entendiam, mas que não podiam fazer nada porque ela era uma figura pública. A mãe dela também foi perseguida diariamente pela imprensa, ela foi chamada de maconheira e inclusive a mãe dela trabalhava como uma cuidadora e ela dava atendimento a pessoas que estavam nos fins das suas vidas em Los Angeles, mas simplesmente pela questão do racismo, ela foi chamada de pé rapada, moradora de trailer e maconheira por jornais famosos. Então assim, galera, que país... Sério, meu Jesus amado. Tipo assim, pra mim era um mix de ódio, tanto pela imprensa quanto pela família real e pela realeza. Tem um momento que a Meghan tá viajando com a mãe dela e aí ela vai pra Índia e o Harry fala, não tire uma foto na frente do Taj Mahal. E ele fala que ela não pode tirar essa foto lá porque a mãe dele tinha uma foto que foi considerada lendária na frente do Taj Mahal e se a Meghan tirasse uma foto lá, iam achar que ela tava tentando imitar ela. Imagina, tipo, você faz uma viagem com sua família e você não pode tirar uma foto no ponto turístico porque senão as pessoas vão achar que você tá tentando imitar a mãe falecida do seu marido. Sério, tem coisas que, tipo, deve ser um inferno ser famoso. Eu sei que tem pessoas que estão em situações muito piores, mas de todo jeito deve ser um inferno ser famoso, principalmente ser na realeza. Porque, lendo esse livro, eu percebi que eu simplesmente não aguentaria um dia. E aí também tem toda a questão quando ele resolve pedir a Meghan em casamento. E adivinhe, ele tem que pedir permissão da avó dele. Uma lei, os 6 primeiros da linha de sucessão do trono têm de pedir permissão a ela, porque o amor decididamente vem depois da lei. O Harry fala isso, inclusive. E aí tem toda a questão de que, apesar dele não deixar claro no livro em nenhum momento, na minha cabeça fica muito claro que não só a imprensa não gostava da Meghan, as pessoas também eram muito racistas com ela e não aceitavam ela como o perfil ideal pra casar com Harry, quanto a família dele também não. Tem momentos assim que ele não deixa isso claro, mas por exemplo, quando ele vai falar que quer casar com a Meghan, aí o pai dele fala, não posso bancar mais ninguém, já estão tendo de bancar o seu irmão e a Catherine. O Harry explica, né, que ele sustentava financeiramente o William e ele e as famílias dele, mas ele fala que não é por qualquer generosidade, é porque é a obrigação dele, esse era o trato. Eles concordavam em servir a monarca, ir para onde eles eram enviados e fazer tudo que diziam para eles e abrir mão da autonomia deles mesmos, da independência deles. E em troca, o pai dele, esses guardiões da gaiola dourada, tinham que fornecer o básico para eles
financeiramente, no caso. E aí o pai dele vem com esse papinho de que não acha que seja o momento pra eles casar, porque vai ser muito difícil por causa do ataque da imprensa e blá 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 blá. E falando sobre isso que eu falei, o próprio Harry fala aqui, ó, ele fala assim, ó: algumas pessoas da minha família não aprovavam Meg, não gostavam da sua franqueza, não se sentiam muito à vontade com a sua sólida ética de trabalho e não gostavam nem mesmo das perguntas que ela fazia de vez em quando. Consideravam essa curiosidade natural e saudável como uma impertinência. E havia também murmúrios sobre um vago desconforto difuso em relação à sua raça. Então é basicamente aquilo que eu falei, galera. Ele não deixou claro, mas claramente não era só a imprensa que não estava feliz com o fato da Meghan não ser branca, com o fato da Meghan não ser o perfil ideal e com o fato dela não ser britânica. E aí é muito estranho que ele vai pedir pra avó dele pra casar e ele fala assim, ó: eu tenho que pedir a sua permissão antes de propor a ela. E ela responde: você tem? E ele fala: sim, foi o que a sua equipe me falou e a minha equipe também, que eu tenho que pedir a sua permissão. Aí a rainha Elizabeth responde o quê? Bem, então suponho que eu tenho de consentir. Juro, que tipo de resposta é essa? Seu neto vai lá, super animado, dizer que está apaixonado, que ele quer se casar com uma mulher, e você fala: ah, tudo bem, então já que você tá pedindo, eu tenho que aprovar, né? Ela foi tipo assim: não queria, mas já que você quer, fica à vontade. Fora isso, galera, tem um momento aqui que ele cita, que eu queria inclusive ver por parte da Meghan como foi mais insuportável pra ela, que chegou um ponto que os roteiristas da série que ela fazia, que é Suits no caso, tinham que ficar mudando as falas dos diálogos e o roteiro da série com base no que a personagem da Meghan faria, porque a comunicação do palácio ficava entrando em contato com eles diariamente, dizendo o que eles achavam que deveria ou não ser colocado pra não manchar a imagem da Meghan, mesmo ela sendo uma atriz. O que ela fazia na série era como se fosse associado à pessoa dela na vida real, e por isso tinham que mudar e ter cuidado com certas coisas. Tem noção de que inferno seu trabalho como atriz ser afetado por causa da família real, por eles não concordarem e por as pessoas serem malucas a ponto de não saberem separar o seu trabalho da sua vida pessoal. E aí, além da imprensa tá insuportável com o Harry, com a Meghan, da família deles também não tá dando o mínimo apoio, nem o mínimo de ajuda. Eles começaram a ser alvos de terroristas e extremistas, pessoas extremamente racistas também. E aí depois teve uma coisa que me chocou muito, que a Meghan descobriu que o pai dela tinha contribuído com diversos veículos de imprensa e ele tinha vendido fotos dele mesmo e pousado pra essas fotos, porque essas fotos dele sendo visto como um fracassado, o pai da Meghan, estavam muito em alta, justamente por ele ter uma vida muito diferente da família do Harry. E aí depois ela descobriu que ele foi pago pra fazer isso, ele meio que atuou pra essa farsa acontecer. E eu fiquei muito triste com isso, porque, tipo, imagina pra ela se ela já tava mal com as pessoas que ela não conhece, estranhos, agindo assim, e ela descobriu que o próprio pai tava sendo conivente com isso tudo também. E aí também tem outra cena que me deixou muito puto, que a Meghan foi pra uma excursão com a rainha e ela fala que foi ótima a excursão. E aí foi aqui que eu fui começando a perceber que a realeza fazia coisas de propósito, mesmo que o Harry não deixe isso claro. Se você tiver um mínimo de interpretação, dá pra perceber que ela foi pra uma excursão com a rainha e ela fala que a excursão foi as mil maravilhas. Só que aí os jornais declararam que a excursão foi um absoluto desastre. Apresentaram Meg como arrogante, de nariz empinado, ignorando o protocolo real, pois tinha cometido o erro inconcebível de entrar num carro antes de vovó. E aí ele fala: na verdade, ela tinha feito exatamente o que vovó lhe dissera pra fazer. Vovó disse: entre. E ela entrou. E aí foram várias matérias sobre a transgressão de Meg, sobre a sua completa falta de classe, sobre a sua ousadia de não usar um chapéu na presença de vovó. Só que o palácio tinha especificamente orientado Meg a não usar um chapéu. E vovó também vestia verde, em homenagem às vítimas de Grenfell Tower. E ninguém orientou Meg a usar verde. Então, os jornais disseram que ela não se importava com as vítimas. E aí, ele pensou o quê? Nossa, o palácio vai dar um telefonema e vão retificar essa informação. E o que é que o palácio fez? Exatamente nada. Ou seja, parem pra pensar só por um segundo. A rainha meio que já tá nessa vida há muito tempo. Não só ela, mas as pessoas que estavam ali no meio da discussão também. E ela já imaginava provavelmente o que os jornais iam dizer se vissem uma foto da Meg entrar no carro primeiro do que a rainha. E o que é que a rainha fala? Manda ela entrar primeiro. E aí, eles também sabiam que era falta de classe não usar um chapéu. E é o que foi que o palácio disse e orientou ela, mais precisamente: não use um chapéu, Meghan. E eles sabiam dessa vestimenta, desse código de cor de usar verde em homenagem às vítimas. E o que é que eles fizeram pra ela? Não falaram nada. Então vocês acham mesmo que foi só um erro, que foi só uma grande coincidência? Tipo, ele não deixa isso claro, mas pra mim é muito fácil de interpretar que o tempo inteiro parece que o palácio, a rainha e todo mundo ali estavam contribuindo pra pintar essa imagem de vilã da Meghan pra todo mundo. E aí tem outro momento, galera, que é bizarro o quanto meio que pegaram ela pra Cristo mesmo e disseram: a gente vai infernizar a vida dessa mulher e vai fazer dela um monstro e vai odiar a Meghan gratuitamente. Que fizeram uma matéria na primeira página que a Meghan foi flagrada
comendo torradas com pasta de abacate. E a imprensa publicou vários artigos explicando que a colheita de abacates estava acelerando a destruição das florestas tropicais, desestabilizando a economia de países em desenvolvimento e ajudando a financiar o terrorismo de Estado. Tem noção? É tipo aquela... Sabe quando no Twitter que a pessoa pega um tópico super aleatório e consegue transformar numa discussão super nada a ver sobre um tema totalmente sério? Foi basicamente isso que aconteceu. Ela tava comendo pão com abacate e fizeram uma super discussão sobre diversas coisas. E esse mesmo jornal, pouquíssimo tempo antes, tinha escrito o quê? Que eles ficaram muito apaixonados com o amor de Kate, que é a esposa do William, no caso, por abacates. Ou seja, dá pra perceber claramente, e que é justamente o que ele fala aqui, ó. Se tratava de mostrar que uma pessoa era uma bruxa e fazer com que todos fugissem dela. E a pessoa em questão era minha esposa. Tem uma parte super pesada também no livro, que a Meghan tem um momento ali que é muito, muito triste. Ele chega em casa e encontra a Meghan chorando muito. Com a voz engasgada, ela diz que não queria mais fazer isso. Fazer o quê? Viver. É tudo tão doloroso ser odiada assim. Por quê? O que ela tinha feito? Meg perguntou. Ela realmente queria saber que pecado havia cometido para merecer aquele tipo de tratamento. Ela só queria fazer a dor parar. Não somente para ela, para todos. Para mim, para sua mãe. Mas não conseguia. Por isso, decidiu desaparecer. Ela argumentou que sem ela toda a imprensa iria embora. E então eu não teria que viver daquela maneira. Nosso filho, ainda por nascer, nunca teria que viver assim. Lembrando que todo esse momento que ela teve aqui, que foi um dos momentos que eu achei mais tristes também, mais pesados, que ela começou a duvidar se ela realmente queria viver. Ela tava grávida. E aí também tem outro momento logo em seguida que ela tinha escrito uma carta pro pai dela, tentando conversar com ele, já que ela não podia ter muito contato com ele, pra meio que tentar colocar a vida dele nos eixos. O pai dela meio que vazou essa carta e a imprensa publicou. Só que a imprensa sabia que era ilegal publicar a carta e mesmo assim eles publicaram. E aí o Harry explica que eles publicaram porque eles sabiam também que a Meghan estava em defesa. Porque o único recurso que ela podia era processar eles na justiça. Só que ela não podia fazer isso porque havia apenas um advogado trabalhando com a família. E esse advogado estava sob o controle do palácio. E o palácio jamais autorizaria a agir em nome da Meg. E é por isso que a imprensa infernizava cada vez mais, porque eles sabiam que não ia ter nenhuma consequência pra ele, sabe? Inclusive, o Harry vai atrás da ajuda do pai e do irmão. E ele vai atrás justamente porque eles já haviam entrado com processos contra a imprensa por conta de invenções e mentiras. Os dois se opuseram veemente à ideia. Quando eles perguntaram por quê, eles só gaguejaram e riram. Disseram que não era aconselhável. E aí depois, mais lá na frente, ele tem uma super briga com o William. O William vai na casa dele pra dizer que a Meghan era uma pessoa difícil e meio que quer que o Harry concorde. E quando o Harry não concorda com isso, ele fica muito puto e começam a ter uma discussão super grande. E o William sempre quis que o Harry obedecesse a ele a todo custo. Então quando o Harry discorda das coisas, o William fica muito puto. E também tem vários momentos no livro que eles ficam se comparando um com o outro. E o William também tem momentos que ele fica puto porque o Harry tem um tratamento diferente dele. Por ele ser o herdeiro principal, tem muitas coisas que é negada a ele, mas pro Harry ser o reserva, tem coisas que eram mais fáceis pro Harry, justamente por isso. E aí eles têm uma super briga lá, uma briga tipo de violência mesmo. O William parte pra cima dele, e eles brigam e ele fica mandando o Harry bater nele, ele fala que não vai. É aí que o Harry começa a perceber que eles não têm a ajuda, e ele não ia ter a ajuda que ele esperava ter da própria família, que a família dele não tava nem aí pra ajudar ele e a Meghan a passar por essas coisas e defender eles da mídia, e que pela família dele eles estavam meio que entregue aos urubus. E assim, gente, é muito bizarro como o racismo era descaradamente espalhado e era aceito tranquilamente pelas pessoas. Tem até uma parte que ele fala que um apresentador de rádio da BBC postou em suas redes sociais uma foto de um homem e uma mulher de mãos dadas com um chimpanzé. E a legenda dizia, bebê real deixa o hospital. Que foi logo depois que a Meghan teve o primeiro filho. Tem outros momentos também, logo em seguida disso, que o Harry vai falar com a avó, pedir conselho pra ela, explica toda a situação pra ela e fala, nossa, vó, você tá vendo o que a imprensa tá fazendo com a gente? A gente tá sendo vítima pra caramba. A Meghan tá sendo super vítima de racismo. Eles estão perseguindo ela, fazendo da vida da minha esposa um inferno. Você pode fazer algo pra ajudar? E aí a Elizabeth fala, claro, meu netinho, eu vou te ajudar. Vou mandar uma pessoa muito de confiança minha pra trabalhar nisso e tentar resolver isso de alguma forma. O cara até fala assim, que isso era incomparável a qualquer coisa que ele já tinha visto. E aí eles agradecem por ele compreender e ele promete que vai discutir o assunto com todas as partes necessárias e assegura que vai voltar em breve com um plano de ação. E ele simplesmente desaparece, eles nunca mais ouviram falar dele. Então era sempre assim, tipo, sempre que ele ia atrás da ajuda da família, principalmente da avó, eu percebi muito isso, sempre que ele ia atrás da ajuda da Elizabeth, ela falava, eu vou te ajudar sim, e simplesmente sumia e diversos momentos o assunto simplesmente não era mais tocado. E aí quando eles resolvem, depois de eles terem um momento ali de mais de reclusão, eles passam um tempo ali num lugar mais deserto, cuidando só da própria vida e do filho deles, eles resolvem que eles talvez queiram essa vida mais pra eles, que eles não estão mais aguentando essa vida de exposição e que eles não querem mais isso pra eles nem pro filho deles. Então eles pensam em bolar um plano, eles não querem perder totalmente o vínculo com a realeza, eles ainda querem ter as obrigações reais deles, eles ainda querem trabalhar pra realeza, só que eles querem poder viver mais reclusos, viver num lugar mais distante pra poder criar o filho deles sem aquele inferno, porque, tipo assim, apesar de toda a família real ser muito vítima da imprensa e dos paparazzi, eles são assim num nível insuportável. Eles não querem mais essa
essa vida pra eles e eles tentam entrar num acordo pra que eles possam agradar ambas as partes. E aí, a família dele resolve que não. Se eles quiserem cortar laços e sumir um pouco do mundo da realeza, eles vão ser cortados de vez. E aí, mesmo depois do Harry ficar chocado com essa atitude, a família real decide que ele e a Meghan vão ser cortados totalmente dos vínculos da realeza, que eles não vão ter mais nenhuma ligação com a rainha, com a coroa, que agora eles vão estar por si só. Então, apesar de ter toda essa questão do livro dele explicar por que eles fugiram, é meio como se eles tivessem sido obrigados. Tipo assim, eles chegaram no nível que eles não aguentavam mais, tava impossível continuar vivendo daquela maneira, e eles foram tentar chegar num acordo decente e agradável pros dois lados, para que eles pudessem ter uma vida mais tranquila, e a família deles ter um pouco de paz, mas também eles não fugirem completamente das responsabilidades. E aí a realeza vira as costas completamente, começam a acusar eles de ingratidão. Tinha tido o casamento recente deles, que inclusive não foi uma escolha deles ter um casamento super produzido e super caro, mas eles meio que foram obrigados por normas reais, e aí depois disso eles meio que são obrigados a pagar por esses custos, porque como eles não fazem mais parte da realeza, eles têm que pagar o que eles gastaram. E a imprensa cai matando em cima deles, chamando eles de ingratos. O Harry começa a perceber que todo esse tempo, o silêncio da família deles, apesar deles não terem ligação direta, com provas, com essas informações vazadas e essas informações falsas sobre a Meghan, o silêncio deles contribuiu para que aquilo se agravasse cada vez mais. E aí depois ele descobre que a realeza não só cortou os laços deles completamente com a coroa, mas também cortou a segurança deles. E eles estavam no nível assim, o nível de perigo para a vida deles e de seguranças que eles precisavam ter era comparado ao nível que a rainha Elizabeth tinha. De tanto perigo que eles sofriam assim diariamente, de ameaças constantes. E aí simplesmente a coroa fez o quê? Já que vocês não querem mais ligação com a gente, já que vocês querem se afastar e viver uma vida reclusa, que vivam uma vida reclusa, mas sem ligação nenhuma com a coroa e, claro, sem os nossos seguranças. Então, os seguranças deles, que querendo ou não mantinham eles mais seguros e deixavam eles com menos medo, foram todos retirados. E a realeza disse, foda-se, vocês estão por conta própria. E aí depois o Harry descobre o quê? Que o pai dele cortou ele das finanças reais. E ele até fala que não é como se ele tivesse sido um homem adulto, o pai dele tivesse cortado a mesada dele, porque é como se o pai dele fosse o chefe dele. Meio que ele explica também que ele meio que foi proibido de ser independente, que ele cresceu a vida dele entendendo que aceitar que ele tinha que fazer o que a coroa aceitasse, trabalhar pra coroa e fazer exatamente o que eles quisessem. E aí, do nada, quando ele tava mais velho, ele foi não só cortado disso, mas cortaram a segurança e cortaram o dinheiro dele. Basicamente é isso, a coroa virou as costas pra eles, disse, já que vocês querem essa vida mais tranquila, então saiam de vez, vocês não vão ter mais direito aos nossos privilégios, vocês não vão ter mais direito à nossa segurança e vocês não vão ter mais direito às nossas finanças. Essa é basicamente a grande conclusão e o resumo e a explicação do porquê eles fugiram e deles saírem. E o pai e o irmão dele ainda ficam se fazendo de sonso quando eles se encontram no enterro da rainha Elizabeth, do porquê dele ter ido embora, e eles ficam fingindo que eles não sabem de nada. Então meio que no final do livro dá a entender que eles nunca se resolveram, que o Harry nunca, até agora pelo menos, não conseguiu superar essa mágoa ainda, que ele foi tipo, ele e a esposa dele foram literalmente abandonados, e não só que a família real contribuiu para que eles fossem infernizados pela imprensa, mas como também abandonaram eles e deixaram eles a Deus dará no momento que eles mais precisaram. E aí tem uma parte no final que eu acho que encerra bem o vídeo, que ele fala, apesar de todas essas coisas, que sempre apoiarei minha rainha, minha comandante, minha avó, mesmo depois de ela ter nos deixado. Meu problema nunca foi com a monarquia, nem com o conceito de monarquia. Tem sido com a imprensa e a relação doentia que se desenvolveu entre a imprensa e o palácio. Eu amo e sempre amarei a minha pátria e a minha família. Eu só queria, no segundo momento mais sombrio da minha vida, que ambas estivessem estado comigo. Então daí a gente já pode tirar conclusões diversas sobre esse vídeo. Fica aí essa reflexão no final, o que é que vocês acham sobre essa declaração dele. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele tá gigante, mas eu espero que pelo menos eu tenha conseguido passar as informações que eu achei mais interessantes desse livro. Foram 500 páginas que eu consegui resumir ao máximo nesse vídeo, apesar dele ter ficado super longo. Então eu espero que vocês tenham gostado, que vale a pena eu ter feito esse vídeo e falado tanto. E agora fica aí a cargo de vocês decidir se vale a pena ou ler o que sobra. Porque eu tenho certeza que a única coisa que não sobrou foi meu apreço pela família real. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero muito ver você no próximo. Um beijão e tchau.